Olá, bom dia! Graça e paz, meus queridos, sejam bem-vindos ao nosso programa Café Espiritual, onde falamos do Evangelho na prática. Você é o nosso convidado hoje e vamos seguindo com a programação especial do Setembro Amarelo. Eu convido você a buscar junto comigo, através do Evangelho, respostas para os dilemas do dia a dia. Pegue sua Bíblia. Jesus, o Senhor, é o nosso convidado especial. Esteja conosco para que o teu evangelho, que a tua palavra, a tua mansidão, alcance lares nesse momento. Vamos lá? O tempo todo, no dia a dia, a gente se depara com uma coisa chamada desânimo. E muitas vezes a gente se pega pensando em desistir. E isso é muito comum, embora as pessoas achem que não. Isso acontecer com nós, que somos discípulos. E isso vai acontecer conosco com muito mais frequência, porque a função do inimigo é nos paralisar. E ele usa o desânimo para isso. Todos os dias nós somos empurrados para um lugar do medo, e isso com muita frequência. Vem vírus, vem situação econômica do país, a idade vem chegando. Por muitas vezes, tudo isso causa uma angústia que vem e bate na nossa porta. E o que a gente tem que fazer com esses picos de vulnerabilidade? Esses picos, esses altos e baixos que nós nos encontramos na carne, né? Nós já aprendemos que quando nossas forças acabam, nós temos que nos lançar aos pés de Jesus, porque é só lá que a gente vai encontrar consolo. Porque somos feitos de carne e osso, somos vulneráveis e temos que reconhecer isso. Reconhecer que não somos fortes o tempo todo, que existe muita pressão em cima da gente, que tem hora que a gente tem que parar para chorar, tem hora que a gente tem que se expor mesmo diante do Pai, se jogar, sabe, para buscar forças, para ouvir a palavra dele, para que essa palavra nos preencha por inteiro, de tudo isso que eu falei, de toda essa mazela que o desânimo traz. O desânimo, meus irmãos, ele vai chegando aos pouquinhos, ele não vem de uma hora para outra, ele vem numa somatória de notícias ruins, de fracassos, de frustrações. Se você não tiver Jesus, se você olhar para trás, você cai, você desiste, porque por detrás do desânimo existe uma pessoa desgastada, muitas vezes machucada, um desgaste no relacionamento, um desgaste no trabalho, um desgaste até mesmo dentro da igreja, no meio do corpo, aquelas palavras mal entendidas, insultos nivelados, indiretas, que muitas vezes vai ocorrer com frequência e vindo das pessoas que mais amamos e que mais deveriam nos acolher dentro da família, no corpo da igreja. Infelizmente, porque se nós não amamos certas pessoas que nos ofendem, aquilo não importa. Mas quando vem de alguém que a gente ama, gosta, confia, isso machuca e isso desgasta. E aí vem muitas vezes no coração da gente, se a gente não vigiar, aquela vontade de não se relacionar com ninguém. Eu vou me afastar porque é muita decepção, não dá mais para confiar em ninguém, não quero mais ter amigo, não quero ajudar ninguém porque eu vou ficar sozinho para me proteger. Isso é automático. Às vezes você é mulher que está casada, está cansada, está desanimada, está desgastada porque você só encontra pornografia no celular do seu marido. Isso te machuca. Seu esposo muitas vezes é omisso e você segue lutando sozinha. Eu estou dando apenas um exemplo. Agora, eu disse que isso pode ocorrer com qualquer um. Imagina com quem está na frente do ministério. Quantos pastores, por conta da pandemia, tentaram o suicídio? Quantas pessoas que achavam que estavam firmes e fortes diante do vírus caíram? O desgaste, às vezes, faz você até mesmo pensar, servir Jesus sozinho, isolado, largar tudo, largar seu ministério.
Eu estou falando com você agora que até de outro ministério, porque esse programa é para os filhos do Pai, para aqueles que têm Jesus como seu Senhor e Salvador. Muitas vezes você ainda não entendeu que essa carcaça humana vai sim fazer você pensar dessa maneira, nos dias em que o desânimo toma conta. Nós somos cercados o tempo todo de injustiça, de ingratidão, de julgamento, e isso desanima. Muitas vezes você olha e fala: pronto, cheguei no meu limite físico, emocional, espiritual. O que fazer, Jesus? E agora? Abra sua Bíblia, 2 Coríntios 12, verso 9 e 10. Acompanhe comigo. Aqui é a visão do apóstolo Paulo. Vamos lá. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Isso é muito profundo, gente. Isso é muito de relacionamento, de confiança, de você ter certeza, reconhecer primeiro que você não dá conta sozinho, e você ter certeza, você ter fé, você ter esperança, que no momento em que não tem mais força, onde elas se esgotam, onde não dá mais para continuar com sua própria força do braço, vem Jesus, com a graça dele e o poder dele para habitar em você. Então muitas vezes nós temos sim que dar graças a Deus, glória a Jesus, pelas fraquezas, pelas perseguições, pelas necessidades, porque é nesse momento em que nós temos o poder de Deus superabundado na nossa vida. Se lance aos pés de Jesus. Só um discípulo tem a capacidade de entender o que essa palavra está dizendo, porque o discípulo já morreu. Ele não vive mais segundo o curso desse mundo. Então a maneira dele enfrentar esse desânimo é diferente. O desânimo pode bater, mas a maneira de você enfrentar é outra maneira, totalmente diferente do curso desse mundo. Onde eu quero chegar? Se você não tratar desse esgotamento, ele pode gerar depressões, síndromes variadas. Não se importar com esses pequenos sinais pode ser letal para a sua vida física, emocional e principalmente espiritual. Você já parou para refletir? Já parou para pensar um pouquinho? O tamanho da pressão em cima dos pastores para manter a igreja aberta no meio dessa crise pandêmica? É do mesmo jeito da pressão do chefe de família que perdeu seu emprego durante a pandemia, que as contas estão chegando. Então, não administrar essas emoções é um perigo, porque muitos desistem, muitos pensam em dar cabo da própria vida diante do desespero. E isso acontecia nas Escrituras, nós já ouvimos falar através da palavra de Deus, aconteceu com Judas, com Sansão, com Saul. O suicídio no meio dos pastores tem sido frequente. Mas você me fala, como assim? Pastor se suicidando? Quem deveria cuidar ou cuida de muitos não consegue administrar suas próprias emoções? Como assim? Por que eles desistem? Isso é tão sério que o Instituto Schaeffer decidiu fazer uma pesquisa. 70% dos pastores lutam contra a depressão. 71% dos pastores se dizem esgotados. 70% dos pastores não têm um amigo próximo. 80% dos pastores dizem que suas famílias também estão sendo afetadas. Parece mentira, mas isso é um estudo. O motivo desses números? Esgotamento físico, emocional, traições dentro dos ministérios, isolamento por estar sozinho, andar só, porque é muito julgamento, é muita pressão, é muita cobrança. E é verdade.
é fato. Pastores serve a todos. Ele conduz as suas ovelhas. Ele comanda o rebanho. Mas às vezes ele não tem um amigo. Pessoas precisam de Jesus, mas pessoas também precisam de pessoas. Isso já foi testificado. O apóstolo Paulo fala, 2 Coríntios 7, versos 5, 6 e 7. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo, fomos atribulados por fora, combates, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado por vós, constando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. A chegada de Tito foi um consolo para Paulo. Ele precisava daquela injeção de ânimo. Pessoas precisam de pessoas. Pastores precisam de seus discípulos. E discípulos precisam ser amigos dos seus pastores. Não só sugar. Discípulo, uma prevenção contra males emocionais e esgotamento é você ser o consolo na vida do seu pastor. Vamos aliviar a pressão, a carga, o fardo de quem cuida tão bem da gente. A qualidade de vida dos que servem ao corpo de Cristo também é uma responsabilidade nossa. Pastor precisa dormir, comer, rir, ficar com a família, assim como você e eu. Se o esgotamento bate em você, já imaginou neles que estão na frente do trabalho, pastoreando as ovelhas? A igreja tem um pastor, mas nem sempre a família do pastor tem o pastor. Nesse Setembro Amarelo, a gente fala tanto de acolhimento, de intercessão, de validação. Então, eu quero que você reflita agora. Coloque em você humildade, coloque em você empatia. Você já pensou se você tem acolhido, orado e compreendido o seu pastor, o líder da sua comunidade? Seja o consolo do seu pastor. Principalmente nos dias difíceis, nas crises. É assim que a gente reconhece quem está com a gente. Ele não é um super-homem, nem um homem perfeito. Tem dado tanto a você. Então estabeleça uma relação de troca, sem cobrança. Ele tem que ser um para muitos. E nem sempre vai dar conta de dar atenção para todas as pessoas. Mas você, eu, sendo um, a gente pode dar atenção para ele. No mínimo, não julgando, não cobrando. Vale lembrar e ressaltar que o nosso pastor também está no comando do cajado de Jesus. Ele também é ovelha. E quando que ele é ovelha? Quando ele enfrenta crises na família, crises financeiras, e não tem um grupo de apoio para ajudá-lo, para administrar os dias mais complicados da vida, que também vem para ele. E nesse caso, ele é uma ovelha do grupo de risco, porque na maioria das vezes, ele só tem a sua própria família e Jesus. E isso é muito pesado, porque cuidar dos outros impõe abrir mão da sua própria vida. Então vamos ser mais tolerantes, vamos ser mais empatas, nos preocupar, vamos aliviar as pressões. Os números não mentem, os números dizem: precisamos cuidar daqueles que cuidam com tanto carinho de nós, da nossa família. Precisamos proporcionar acolhimento. Você que é pastor, você que é bispo, você que tem um título, você que comanda um rebanho, cuide de você também, não esqueça de você mesmo, da sua saúde física. Nós estamos aqui nesse Setembro Amarelo para dar um alerta, porque somos vulneráveis na carne. Se o espírito não prevalecer, se não estivermos com o nosso sentido assim aguçado do bom senso, do autocuidado. Poxa, eu tenho que cuidar da minha saúde, eu tenho que cuidar da minha família.
O rebanho, a igreja é importante, mas existe todo um contexto. Para que eu seja um bom pastor, eu tenho que ser um bom pai, um bom marido, e ser bom para mim, e cuidar da minha saúde, para que o altar esteja sempre contando com a minha presença. Abra em Atos dos Apóstolos 20. Vamos lá. Verso 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Eu só quero chamar atenção para a primeira frase. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho. Cuide de si também, pastores, líderes, e do rebanho, não é só do rebanho. Fica aqui meu alerta nesse mês tão importante, não só para você, pastor e líder, dar uma atenção especial para a sua saúde emocional, mas para você que é discípulo, ter um cuidado, um carinho especial com o seu pastor, com o seu mentor. É o seu pai na fé. É aquele que quando você mais precisa, quando você tem um socorro urgente, é nele que você pensa. Em nenhum momento nós descartamos ou desmerecemos nossa família sanguínea, mas a nossa família espiritual ela é de suma importância, porque somos filhos de um Deus maravilhoso, fomos comprados por um preço, e isso nos fez irmãos, membros de um só corpo. Então não faz sentido, já que trabalhamos e funcionamos como engrenagem, não nos preocuparmos com o que está na linha de frente desse trabalho todo. Falamos tanto em andar em unidade. Ande em unidade com o seu pastor. Acolha. Amém? Eu convido você a continuar nessa programação maravilhosa e retornar às 18 horas para a oração, para a nossa corrente de oração e propósito. E se essa palavra não serviu para você, amém. Se você já acolhe o seu pastor, continue. Melhore ainda o relacionamento. Mas pode servir para outra pessoa. Você pode alertar pessoas compartilhando. Se você perdeu alguma mensagem e gostaria de ouvir, compartilhar ou até mesmo quer ouvir de novo, Instagram Café Espiritual CEV. Lá você tem todas as pregações no formato áudio. Um grande abraço, graça e paz.